Bom, esse é o globalização.net de novo para falar aí sobre o acidente da Teoriza Basque, né? Até a gente mesmo que já fez aí vários vídeos sobre isso, esses acidentes todos, cai nessa conversa mole de desorientação espacial, né? No começo, né? Mas depois você vai analisando mais e realmente vê que não tem condições, né? Essa desorientação pode acontecer num momento de distração, né? Mas numa situação que está lá em alta altitude, né? Tranquilo, de repente uma certa desatenção, você diz, mas em baixa altitude, no momento de aproximação final, lá como no caso do Eduardo Campos, no momento de arremetida, né? Isso é, isso é papo furado, né? No simulador a gente pode cair lá, no simulador a gente tem 1000 vidas, né? A gente pode cair quantas vezes a gente quiser, mas no avião não tem como, né? A gente só tem uma vida. E o que está em jogo é a vida da pessoa que está pilotando, além dos passageiros, né? Então, o piloto vai tomar cuidado, porque senão ele morre. Ele não vai derrubar o avião por causa de uma distração no momento crítico. Isso é piada, né? E a gente vai ver então agora nesse vídeo essa questão da desorientação. Então a gente vai pegar um avião King Air também, né? Um British Craft King Air, só que a versão alongada dele, né? Tem o C90 que é o da acidente, a gente vai usar o 350, que é o que a gente tem no simulador. E a gente vai fazer na pista de Ubatuba, porque a pista de Paraty a gente não tem no simulador. Mas a pista de Ubatuba é próxima lá, praticamente quase o mesmo tamanho, quase o mesmo alinhamento, e o que existe depois da pista é também é o mar, né? Parecido com a Bahia, como lá em Paraty também. É um negócio bem semelhante, né? E aí a gente vai então configurar o tempo, né? Com chuva, com pouca visibilidade, com nuvens a partir de 200 pés já, né? De altitude. É um negócio igual ou parecido, né? Com o que estava acontecendo lá, ou talvez até pior, né? Porque segundo o testemunho, da onde o avião vinha, não tinha nuvem e não estava chovendo. Ele estava indo contra a chuva. Ele vinha vindo de um lugar sem chuva e entrou na chuva, né? Segundo o depoimento lá do dono do barco lá que viu o avião saindo fumaça, né? Saindo fumaça do avião, né? E aí aqui a gente vai fazer com tudo funcionando, os dois motores. A gente vai estar voando em alta, relativamente alta altitude, né? Bem longe da pista e já vai descer e já vai direto para a pista, na neblina mesmo. E sem rádio farol, sem o VOR, sem nada, só com o GPS. Né? E alinhando, colocando o curso da pista no OBS, no indicador de situação horizontal no avião. Né? Então o que a gente vai ter é o GPS e o OBS na bússola. Né? É só isso que a gente vai ter. Então a gente vai vir para a pista, vai passar por cima da pista, vai fazer uma volta como se fosse arremetida, vai fazer o retorno, como ele devia estar fazendo lá, vai voltar para a pista, vai fazer outra volta, passar por cima da pista de novo, fazer outro retorno, outra arremetida, passar várias vezes em cima da pista, com neblina, com chuva e voando baixo, a 100, 200 pés também, né? Na curva, perto do mar. Então, e aí a gente vai ver essa história da desorientação espacial, né? Que não tem cabimento, né? Porque o piloto não estava no simulador, ele estava no avião. E se o avião cair, ele morre, porque ele morreu. E é o que a gente vai ver agora nesse vídeo. E
se foi realmente uma sabotagem, como é o mais provável, dado o contexto, né? Ah, é a mesma equipe, né, que fez aí todas as outras sabotagens, ou quase todas. Possivelmente é a mesma equipe, né? Então, é um pessoal realmente muito especializado. É top mesmo. O pessoal que está trabalhando nisso é profissional mesmo, de verdade. Gente super especializada mesmo. E eles aprenderam, lá no caso do Eduardo Campos, né? Eles aprenderam muita coisa lá naquela sabotagem. No caso do Eduardo Campos, como a gente viu, que a gente já fez aí o vídeo do Eduardo Campos também, você já fez vários vídeos do Eduardo Campos, né? Da queda do Eduardo Campos, mas a gente chegou na solução do caso, qual foi a sabotagem, e simulamos ela, inclusive lá sobre Santos também. Exatamente como aconteceu. A sabotagem do Eduardo Campos foi elétrica, replicando um problema que já existia na década de 90, que era o disparo do compensador. Era um problema elétrico, um curto-circuito no piloto automático que levava o compensador ao máximo. Quando o compensador vai ao máximo, ele força o profundor para baixo e os dois pilotos não conseguem puxar o manche para trás para subir, porque faz muita força o compensador em cima do profundor, por causa da alavanca que é formada. Essa que foi a sabotagem. E estava programada para acontecer em cima do rádio farol a 1.700 pés na aproximação final. Só que, como o piloto cortou o caminho, ganhando pelo menos 10 minutos, e não houve o monitoramento segundo a segundo, então os sabotadores vacilaram no monitoramento, o piloto acabou passando pelo ponto onde ele ia ser derrubado, mas como ele não conseguiu pousar, ele subiu, fez a arremetida, e quando ele chegou de novo na altitude programada, que era 1.700 pés, então ele foi derrubado. Foi acionado por controle remoto o movimento do compensador até o máximo, e isso derrubou o avião. E o compensador voltou para a posição neutra. O tempo foi calculado o suficiente para fazer o avião embicar para baixo, mas voltando o compensador para 0 grau, para que nos destroços nada aparecesse, como de fato acabou acontecendo. Mas isso tudo a gente mostrou na simulação. Então é esse pessoal que derrubou o avião do Eduardo Campos, é o mesmo que derrubou o avião do Bradesco, e a sabotagem foi a mesma. E possivelmente é o pessoal que derrubou esse avião também. Assim como o avião do Roger Agnelli. E a sabotagem do Roger Agnelli eles tiraram do vídeo que nós fizemos também. Que num dos vídeos aí sobre o Eduardo Campos a gente mostrou várias situações e uma delas é uma decolagem, logo em seguida o corte do motor, o avião vai cair. Que é o que aconteceu no caso do Roger Agnelli. Então, nesse caso agora, uma das alternativas é também uma sabotagem elétrica, onde pode ter sido sabotado justamente os instrumentos do painel. Por isso que ele veio para pousar, não conseguiu pousar, porque enquanto o instrumento estava marcando, ele estava indo, mas depois que parou de marcar, ele viu, por exemplo, que estava mais baixo do que estava marcando, fez a volta e deve ter perdido também o horizonte artificial. Né? É uma alternativa. E aí, sem os instrumentos, temporariamente sem os instrumentos, ficou sem referência quando entrou na área com neblina, né? Sem visibilidade. E por isso então que ele estava fazendo uma curva e começou a ir para baixo, né? E bateu com a asa na água. Então, por enquanto, né, com as informações que existem aí, por enquanto a sabotagem pode ter sido essa, nos instrumentos, para já impossibilitar o pouso, porque isso é de propósito também, porque esse pessoal que fez isso é meticuloso. E a coisa que eles mais adoram é enganar trouxa. Né? Então eles podem ter feito uma coisa
para gerar mesmo uma situação de arremetida, como foi no caso do Eduardo Campos, repetiu tudo igualzinho. Né? E aí, na volta, acontece a falha dos instrumentos, por isso então que o piloto fica com desorientação espacial, né? Por falha dos instrumentos. E aí depois, como a preservação desse local foi nenhuma, né, depois do acidente, e ainda a própria empresa, né, que veio retirar, aí, segundo as informações, se restou alguma coisa ali que denunciasse a sabotagem, já foi retirado do avião, né, e não vai ser descoberto. Então, é o que a gente vai ver nesse vídeo. E relembrando, né, que esse cara que morreu não era herói coisa nenhuma, né? Estava trabalhando para o PT, né? Assim como o procurador-geral também, trabalhando para o PT para livrar a cara do Lula e ferrar o pessoal do PMDB. Resumindo, é aquela história do Getúlio Vargas. Para os amigos tudo e para os inimigos a lei. É isso que o Lula queria do STF Petralha que ele informou. Né? E essa história eufemista de dizer que é questão de ideologia, de comunismo, realmente existe essa história de comunismo lá no partido, tal, Foro de São Paulo, mas a parte do tribunal mesmo ali, o que existe é corrupção mesmo, a corrupção normal, né? Que o comunismo vigarista usa a seu favor. Eles colocam pessoas corruptas no tribunal para fazerem o que eles querem que faça. Essa aqui é a situação, e era o caso desse Teori Zavascki. Né? Não valia nada, né? Como ficou mostrado aí nos vários casos, começando lá por aquela questão dos embargos infringentes e depois da absolvição pelo crime de quadrilha, daí para frente. Né? Só besteira. Aquela história da questão de ordem 105 lá do Eduardo Cunha, né? Que o Eduardo Cunha participou daquela jogada. Na questão de ordem 105 da Câmara, foram respondidas as mais de 30 dúvidas que existiam com relação ao impeachment, como ia ser seguido o processo na Câmara, como ia ser o procedimento. E o Eduardo Cunha resolveu tudo corretamente. Mas aí alguns partidos, tá? Alguns deputados entraram com ações no STF, entraram com recurso para o plenário da Câmara dos Deputados, que era um direito que eles tinham. E a jogada do Eduardo Cunha, nesse caso, foi o quê? Foi negar o recurso para o plenário. Ele não podia negar, ele negou. E com isso ele abriu oportunidade para que se iniciassem 3 ações no STF. E aí, nessas ações, o correto seria dizer o quê? Já decidi de plano, de forma definitiva, que é cabível recurso para o plenário da decisão na questão de ordem 105 da Câmara dos Deputados. Só que aí, em vez de se decidir isso imediatamente e definitivamente, ficou decidido a suspensão de todo o processo. Foi dada uma liminar suspendendo o processo. Ou seja, foi uma decisão ilegal. E tudo foi armado. É o encontro de Portugal. Então dele participou Eduardo Cunha, participaram os partidos, participou Lewandowski, Teori Zavascki, que estava lá em Portugal também. Né? A Dilma, que encontrou, né, com o Lewandowski em Portugal. Então essa aí que foi a jogada lá de Portugal. E estava armada coisa muito pior do que isso aí, que era aquela súmula vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal, criada em abril de 2015. E o objetivo daquilo lá foi dizer, depois, né, que somente com uma nova lei o processo de impeachment poderia começar. Essa que era a jogada que estava armada. Mas nós denunciamos isso aqui na época também. Né? E aí, o Eduardo Cunha, então, depois desistiu da questão de ordem e as ações acabaram. Aí eles armaram outra jogada.
E foi o Teori Zavascki junto com a Rosa, aquela que o Lula acha que tem saco, né? Porque ele diz que todo mundo é covarde lá, né? Ela e o Teori Zavascki que resolveram suspender a questão de ordem, sendo que o correto era dar prosseguimento ao recurso para o plenário, como queriam os partidos. Mas foi tudo armado só para que gerasse uma ação no STF. Para o STF bloquear tudo. Essa que foi a jogada. O Eduardo Cunha participou dela. A mando do PT. Em combinação. Né? Aí depois disso, a ação por descumprimento de preceito fundamental, a 378. E qual foi lá a jogada? Criar uma votação inexistente no Senado. Né? Para Dilma ganhar tempo. Tudo ilegal, inconstitucional. Depois aquela questão lá do Lula, do telefonema, que ele mandou anular todas as provas, mandou cancelar tudo, quis avocar o processo, né? Dizendo que não podia fazer grampo telefônico em cima da Dilma. Tudo mentira, né? Quem estava grapeado era o Lula, que nem tem a prerrogativa de foro. Né? Então, só corrupção. Né? Corrupção. Total. Nesse Supremo Tribunal Federal. Né? E aí o tribunal estava sob chantagem, como a gente já falou. Chantagem dos dois lados. Porque o Lula queria usar o tribunal como se ele fosse Getúlio Vargas e o PMDB e os outros partidos queriam que o tribunal funcionasse como sempre funcionou, que era livrar a cara de todo mundo. É só pagar e pronto. Mas o Lula não queria isso. Ele queria ferrar os outros e queria que livrasse a cara dele. Então, no começo, eles fizeram. Aquela destituição, aquela cassação branca do Eduardo Cunha não podia, é inconstitucional. Foi o Lula que mandou. Depois eles tentaram fazer a mesma coisa com o Renan Calheiros. O Renan Calheiros cagou em cima do tribunal. Né? Eles rasgaram a Constituição para caçar Eduardo Cunha. E depois, quando chegou a vez do Renan Calheiros mandou eles comerem o papel picado de volta. Por quê? Porque o Senado podia caçar o tribunal inteiro, se quisesse. Porque quem caça o tribunal é o Senado. E podia caçar até por esse ato mesmo, que seria inconstitucional caçar o Renan Calheiros. Agora, ele podia caçar o tribunal também pelas vendas de sentença, as várias vendas de sentença que tem lá de todo mundo. Tá tudo na gaveta lá, só esperando quando for preciso. Por isso que eles baixaram a bola. E não fizeram nada com o Renan Calheiros. O Lula mandou ferrar o Renan Calheiros e o Renan Calheiros falou que não era para fazer nada. Por isso, né, que tá essa situação aí, o Collor falando que o procurador-geral é filho da puta, o Renan Calheiros falando que o procurador-geral é mau caráter. Por quê? Porque está trabalhando para o PT. Era para trabalhar para todo mundo, como era no tempo do engavetador-geral da República. Por isso que estão reclamando dele. E foi pedido impeachment por causa disso. Né? O Sarney falando de ditadura da justiça. Por quê? Por que ditadura da justiça? Por causa da regra do Getúlio Vargas. Para os amigos tudo e para os inimigos a lei. Então virou ditadura. Né? Por isso que o Sarney reclamava de ditadura da justiça. Né? E aí, o assessor do Teori era o Petralha lá, que ele contratou em dezembro de 2014, o juiz federal, assessor de aposentado, contratado pelo Teori, e ele assinou aquele manifesto a favor do Lula pela reclamação que ele fez na ONU, né? O assessor do Teori. E aí a vice-procuradora-geral da República, que era casada com esse assessor do Teori, estava em Portugal fazendo protesto contra o impeachment da Dilma. E foi ela que entrou com aquela ação ilegal contra o Bolsonaro, aquela denúncia, né? Foi ela que fez contra o Bolsonaro. Né? Então, era um casal de petralhas. A mulher, vice do Janot, e o marido, assessor do Teori. Os dois petralhas trabalhando para o Lula. E o casal, né? O casal, a função deles era servir de contato entre o Janot e o Teori Zavascki, para que eles não precisassem se encontrar escondidos em Portugal para fazer as jogadas que o Lula estava programando. Não Lula, né? Quem manda do Lula, né? Que ele também é um boneco, né? Dentro do PT. Né? Então,
tinha esse casal de petralhas aí, para que não precisasse se encontrar escondido e para o pessoal não falar no telefone, porque no telefone eles podiam ser grampeados pela Polícia Federal ou grampeados pela maleta do Renan Calheiros. Por isso que tinha que ser tudo escondido. Mas aí com a divulgação, né, do manifesto pró-Lula e do protesto em Portugal, os dois acabaram exonerados das funções. Né? Então, teoriza Vasco e um Petralha trabalhando para o Lula e o Janot, outro Petralha trabalhando para o Lula também. E aí, o Lula chamou o pessoal de covarde. Por quê? Porque queria que eles acabassem com a Lava Jato. E eles não podiam acabar, porque está todo mundo vendo. Como é que vai anular tudo que o Sérgio Moro fez? Por isso que chamou eles de covarde. Falou que eles não tinham saco para fazer o negócio, é por isso. Né? Não tinham saco para livrar a cara dele de vez. Né? Então por isso que o tribunal fica aí encepando, né? Toda hora suspende isso, suspende aquilo, adia, prorroga, só não resolve porque não tem como resolver. Né? Não dá para resolver porque está todo mundo vendo. E o Lula falou isso na gravação de propósito também, porque ele sabia que essa gravação ia ser divulgada, como foi. Essa gravação serviu de chantagem contra o tribunal. Ele cagou em cima do tribunal que ele mesmo fez, de propósito. Isso serviu de recado para eles. Essa aqui é a história. E aí, esse juiz, então, pode ter sido assassinado justamente por causa disso. Porque era o covarde que o Lula falou, que não tinha saco. Mas aí ele teve saco, né? Ele fez. Começou a história do Renan Calheiros. Veio o Renan Calheiros, cagou em cima do tribunal. Fez o tribunal se reduzir à sua insignificância. E aí, o que aconteceu? O tribunal ficou entre a cruz e a espada, porque não tinha como escolher um lado. Os dois lados são bandidos. Para que eles vão trabalhar? Né? E aí, como não tem solução, então o jeito era um assassinato pontual para mover as peças do tabuleiro e para pôr medo nos juízes que ficaram lá, nos ministros. Essa que foi a intenção, se é que foi uma sabotagem, né? Que é o que é mais provável. Então, tem pessoas aí, né, especializadas, né, na internet falando, não, que isso é um acidente mesmo, né? Mas esses, na internet mesmo, alguns deles são petralhas, né? É gente que está trabalhando aí para a máfia. Né? Porque o pessoal que fez a sabotagem é gente especializada. Então, eles estão no meio aí desse povo também. Né? Falando então que foi acidente. Então, supondo que fosse outra pessoa nesse avião, fosse outro lugar, fosse outra época, a gente até poderia falar em acidente. Mas nesse contexto do que está acontecendo, é quase impossível que isso seja um acidente. Quase impossível. E não existe quem tome uma providência mais quanto a isso, que o executivo é corrupto, o legislativo é corrupto e o judiciário, a cúpula é corrupta também. Né? Integralmente corrupta. Tudo, 100%. Então aí não tem mais jeito. Né? Só resolve, supondo aí que o povo votasse, né, em candidatos, mas não vai ter candidatos, porque nós temos as ditaduras partidárias, os caciques partidários. A maioria do povo também, né, não tem a menor condição de escolher ninguém. E tanto é que a gente vê o resultado aí, né, das urnas. E infelizmente é só com uma intervenção militar mesmo, né, que vai resolver, porque não tem mais jeito.
A ditadura militar é a que fez a gente chegar nessa desgraça hoje também. Mas ela começou para resolver a situação, porque essa gente que está aí já queria entrar naquela época. Então a gente teve ditadura militar porque para evitar que esses vagabundos entrassem. Né? Só que toda ditadura sempre termina mal, né? Porque tem os efeitos colaterais. Né? E o que nós estamos vendo são os efeitos colaterais. Mas infelizmente é só com uma intervenção militar agora. Não tem mais solução. Mas essa intervenção militar é como nós falamos. Não é uma ditadura militar, né? Começar tudo de novo, aquela coisa. Os juízes do país inteiro que são honestos, os procuradores do país inteiro que são honestos, os promotores honestos, que tem muita gente, né? Tanto se vê aí pelos manifestos, né, a favor da Lava Jato, juízes se manifestando. O correto então é o quê? Todos esses juízes, promotores se reunirem, os promotores fazem um pedido coletivo de prisão preventiva e todos os juízes honestos, desembargadores honestos, né, do país inteirinho assinariam um mandado de prisão coletiva de todo o STF, do Procurador-Geral da República, do Presidente da República e de todos os senadores e deputados envolvidos na Lava Jato. Então, na prática, a gente teria aí praticamente o fechamento do Congresso Nacional. E a intervenção militar seria pedida, né, para dar poder coercitivo a esse mandado judicial. Essa seria a razão da intervenção militar. Por quê? Porque senão os juízes corruptos, procuradores corruptos, tal, iam se reunir também para fazer um contramandato. Né? E aí acontecer aquela situação da Turquia lá. Né? Então, a solução, em princípio, se não acontecer de um milagre, né, que venha do céu, é isso aí. Uma intervenção militar conjugada com uma intervenção judicial. E o povo tem que apoiar isso. É isso que o povo tem que apoiar nas ruas. Né? Todos os promotores fazem um pedido coletivo, todos os juízes e desembargadores honestos assinam esse mandado coletivo, e a intervenção militar é para dar poder coercitivo a essa ordem judicial e manter essa situação. Aí toda essa gente viria para a mão do Sérgio Moro e seria julgada em Curitiba, porque ia perder a prerrogativa de foro. E por que isso? Porque a gente tem direito civil, né, que é uma regra que se aplica a tudo, chamados princípios gerais de direito. O princípio geral de direito é o que? A gente não precisa que exista uma regra escrita para se ter a solução de determinadas situações. Então, uma coisa que não precisa estar escrita é que se a autoridade superior morreu, ficou incapacitada ou foi pega em flagrante, quem tem que tomar providência é a autoridade inferior. É o que acontece na delegacia. Se o delegado está roubando, quem vai prender ele é o escrivão. Se o tenente, o capitão está roubando, quem vai estar fazendo alguma coisa errada, quem vai prender é o sargento, é o soldado. Essa que é a situação. Que é, inclusive, uma obrigação, né? Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Essa que é a situação. Então, para resolver isso, é isso que tem que ser feito. Como não existe mais autoridade, não existe mais autoridade no país. O país não tem governo mais, acabou. Só tem ladrão, né? Então, quem tem que tomar a providência é a autoridade que sobrou, que é a autoridade das instâncias inferiores. E o povo, que é a autoridade suprema, que está acima de todas elas, tem que apoiar isso. O povo apoiando isso, os procuradores fazendo isso, os juízes fazendo esse mandado e havendo o apoio dos militares, a situação fica resolvida. É isso que tem que ser feito. E agora a gente vai ver então a simulação de voo aí
para a gente ver essa história ridícula de desorientação espacial, que é o que sempre se fala, né? Sempre é desorientação. Quando não tem resposta, é desorientação. Né? Então é que a gente vai ver agora essa desorientação. Né? Vamos ver aí. Então, estamos aqui no simulador de voo da Microsoft Flight Simulator 2004. E esse aí é o avião do acidente, o Beechcraft King Air. Só que aqui a gente está com a versão 350, que é um pouco mais longo. É igualzinho, mas um pouco mais longo, né? E ele tem um desempenho um pouco melhor, né? Mas é o mesmo avião. Um bimotor. Com hélices, né? Então a gente está aqui no aeroporto de Ubatuba, porque o de Paratente não tem no simulador. E a gente está colocando a situação do tempo aí, ó. Não dá para ver nada, aqui é o modo que a gente usa para pilotar, a tela que a gente usa para pilotar com os instrumentos. Aqui é o cockpit do avião. Aí a asa esquerda. Aí a cabine com todos os comandos e os instrumentos. Aqui no caso os instrumentos são analógicos, né? Porque as versões atuais desse avião, os mostradores já são digitais. Então aí o aeroporto lá não tinha rádio farol e não tinha auxílio por bordo DME, ou seja, não era possível saber pelos instrumentos o alinhamento com a pista. Então esse alinhamento tinha que ser buscado com o uso do GPS e com o uso do OBS, indicador de situação horizontal, que é a bússola, né? A gente ajusta ali com o curso da pista. O curso da pista aqui, no caso de Ubatuba, curso 89, que é a pista 09. E aqui o GPS, olha lá, o avião no começo da pista 9, em Ubatuba, SDUB. E aquele UBT que está do lado ali no GPS é o rádio farol, que a gente não vai usar aqui, nesse caso. Olha lá, as pistas próximas estão até Ubatuba, é a pista onde nós estamos, aqui no GPS. Então aí o zoom do GPS, 1 milha náutica, 1 milha e meia, 2 milhas, 3 milhas e meia. 50 milhas, 20 milhas, 15 milhas. 20, 15, 10, 5, 3,5. 2. 1 milha náutica, 3.500 pés de zoom no GPS. Aqui para a gente controlar a potência nas hélices. E aí aqui a gente cortou o motor esquerdo. Olha lá, a hélice do lado esquerdo vai parar, tá parando. Que essa era uma das alternativas aí do começo, que o motor esquerdo teria falhado por causa da fumaça que se falou que vinha do motor esquerdo, da asa esquerda. Então tá lá a hélice esquerda parada. Isso aí tá mostrando aí só para curiosidade, né? Como é que funciona o simulador de voo aqui. Agora a gente corta o motor direito. Olha lá, a hélice do lado direito vai começar a parar também. A esquerda parada e a direita em movimento. Então esse tipo de coisa o simulador também simula. O que acontece se falhar um dos motores, né? Isso também é simulado aqui. O simulador também consegue simular essa situação. Então agora os dois motores parados de combustível total. Então a pista é essa, é a pista 9, e na outra cabeceira é 90 mais 180.
E aqui a gente ligou os instrumentos, cortou os instrumentos, né? Desligou tudo no painel. Que é o que pode ter acontecido aí, ó, essa sabotagem nos instrumentos. Ficou sem nenhuma referência de altitude e de horizonte artificial, pelo menos durante alguns momentos. Isso poderia ter acontecido. E atrapalharia, impossibilitaria, né, a navegação numa situação como essa, de falta de visibilidade. Então a gente vai ver agora o avião em movimento já no ar. Então aqui a gente está voando como se estivesse indo de Ubatuba para Caraguá, que é o que apareceu ali no GPS. Aqui é a cabine por dentro, em pleno voo já. Então a gente está indo como se fosse de Ubatuba para São Paulo, estivesse voltando de Paraty. E a gente vai fazer então um retorno, e nós estamos aí a mais de 2.000 pés. 2.000 pés é baixo ainda, mas para a situação que está acontecendo é como se estivesse bem alto já. Né? Então aí esse é o King Air voando, e a gente colocou o mau tempo aí, né? Visibilidade com 200 pés apenas. Então agora ele está retornando. E o OBS aí no painel na bússola já está com o curso 089, que é o curso da pista. Aquela seta verde na bússola lá indica o curso da pista. E ali no GPS, aquele traço branco dentro daquela bolinha cor-de-rosa é a pista. Então as únicas referências que a gente tem são essas aí, a do GPS e a do OBS na bússola. Só, não estamos usando o rádio farol e nem o VOR e o DME, não tem nada. Então aí o caminho que foi divulgado aí, que costumeiramente é feito, vem-se desse lado e se faz uma curva à esquerda já descendo. Então a gente já está sem visibilidade desde aqui de cima. E então vai ser como se fosse o tempo inteirinho sem visibilidade nenhuma. Só quando estiver muito baixo é que a gente vai ver a pista. Então como a gente está no simulador, a gente pode abusar aqui, né? Fazer coisas radicais, né? Como a gente vai fazer aí. Na realidade a gente não faria, né, as manobras que a gente vai mostrar aqui. Então seria uma pilotagem bem comportada, né? E considerando-se que é a vida real, né? O piloto vai tomar cuidado, né? Porque senão ele morre, como a gente comentou. Então aí, dependendo do GPS que estiver sendo utilizado, vai ser mais ou menos fácil essa aproximação. Se for um instrumento avançado, vai ser fácil do mesmo jeito que nós estamos vendo aqui. Então aqui a gente está indo para tentar alinhar no curso 270, que seria o curso ao contrário da pista lá que a gente estava lá embaixo antes. Né? Então já estamos aí a 200 pés
e a pista ali embaixo, com zoom de 2 milhas náuticas. Estamos chegando na pista aí. E agora estamos passando por cima da pista. A pista ali do lado direito do avião quase nem aparece. Olha lá, pista 9. Acabamos de passar pela pista. Agora a gente vai fazer então uma remetida e uma nova tentativa de pouso. Então a gente já veio até a pista, saindo lá de cima, na neblina, e agora a gente está fazendo a volta. Aí estamos aí com 1000 pés de altitude e agora a gente vai voltar para passar em cima da pista de novo. Não para pousar, a gente vai só passar em cima da pista, porque para pousar a gente tem que estar alinhado desde muito antes. Olha lá, já está aparecendo a pista ali, olha lá. Estamos passando em cima da pista agora. E aí agora a gente já sai da pista e vai tentar fazer a volta para tentar, como se a gente fosse tentar pousar de novo. Como está sem visibilidade nenhuma, então vai ficar difícil pousar, mas a gente vai chegar na pista. Então a gente está passando aqui a 200 pés de altitude, ó, o mar ali embaixo. Aí 180 pés. Então nessa hora aqui, numa situação desse tipo, realmente se der uma vacilada, uma distração vai cair, ela 150 pés. Super baixo, ó. Quase não se vê nada. É a situação que devia estar acontecendo lá, pelo menos em um determinado momento. Mas tem que estar de olho nos instrumentos. Agora, essa história de voo visual e voo por instrumentos, né? Não é porque a gente está voando no visual que a gente vai deixar de consultar os instrumentos. Os instrumentos têm que estar sempre sendo consultados. Porque tem que estar sabendo a velocidade, tem que estar sabendo a altitude. E já estamos chegando na pista de novo. Olha lá, 220 pés. E por que a gente tem que olhar os instrumentos? Porque senão a gente perde a velocidade. A gente cai. Perde o alinhamento. Olha lá, a pista. Estamos passando exatamente por cima da pista. Viemos da neblina. Chegamos até a pista. Olha lá, pista 9. E agora a gente vai fazer tudo de novo, a mesma coisa. Então sem visibilidade nenhuma praticamente. A gente só vê a pista na hora que a gente está em cima dela. Então os instrumentos, mesmo numa pilotagem visual, tem que estar sempre sendo consultados. É como o carro, que a gente olha o velocímetro, se a gente está a 110 para não levar multa. Mas no avião a gente tem que estar olhando sempre. E se a gente já está numa região que tem falta de visibilidade, então mais ainda a gente vai olhar. E o instrumento é para isso. Estamos voltando para a pista de novo, então agora. Para a pista 9. Olha lá, pista 9, lá embaixo, olha lá. Passamos a cabeceira da pista e estamos passando do lado da pista. E agora em cima da pista. Ó. Passamos a pista. Passamos a cabeceira. E estamos subindo de novo. Recolhemos o trem de pouso e vamos fazer a volta.
Então vamos voltar agora para a pista 27, cabeceira 27. Agora a gente está alto, 700 pés, alto relativamente ao que estava acontecendo, né? 500 pés, 400 e poucos pés, 300 e poucos pés. De novo a 500 pés. E agora está fazendo uma descida meio radical aqui um pouquinho. Estamos voltando de novo para a pista. Olha lá, a pista já começa a aparecer ali no GPS. Se a gente não tiver a pista no GPS, a gente vai ter o contorno do terreno. E pelo contorno do terreno, a gente vai saber onde é que a gente está. E no caso daquela situação, o piloto ia para lá 20 anos, toda semana. Então, já era um lugar super conhecido. Estava decorado, já estamos na pista de novo. Estamos na cabeceira 27 agora. Olha lá, 27. Passamos agora pela cabeceira 9. Recolhendo o trem de pouso. E subindo de novo. E mais uma arremetida. E aqui está num voo completamente livre, né? E aí vem o seguinte: se a situação realmente estava muito crítica, o piloto ia subir, arremeter e ir embora. Ia ficar lá em cima esperando melhorar a situação. Se ele estava fazendo a curva lá tal, é porque tinha alguma condição de fazer. Senão ele não estaria fazendo. Vai, fez um retorno bem rápido mesmo. E já estamos voltando para a pista de novo. Olha lá a pista lá embaixo, olha lá. Pista 9. Aqui é como se fosse uma acrobacia aérea, na verdade, né? Porque se a gente fosse realmente pousar, a gente ia ter que estar mais longe da pista. Ou pelo menos teria que ter mais visibilidade do que isso que está acontecendo aqui. Agora, possivelmente, pelo que foi dito aí, o lugar onde a pista estava talvez tivesse visibilidade. Então por isso que ele deve ter feito um retorno mais, uma curva mais fechada, né? Lá, 200 e poucos pés, estamos voando baixo e bastante inclinado. 200 pés, menos de 200 pés agora, 170 pés, 154 pés numa curva para a esquerda. Estamos voltando para a pista 27. Que lá em Paraty seria a 28. Aí pronto, aí estamos na pista. E alinhados com a pista agora. Mas se a gente quisesse descer, a gente até descia. Mas depois não ia conseguir parar no espaço restante. Recolhendo o trem de pouso e subindo de novo para mais uma arremetida. E no final agora a gente vai quebrar o avião por estresse estrutural. O simulador vai indicar elevado estresse e aí vai interromper a simulação.
Fizemos agora uma curva super radical. E a pista já aparece de novo ali no GPS. Tá lá a pista e o avião arrebenta. Bom, então como ficou visto aí, pode ter sido um acidente? Até pode ser, né? Mas nós não acreditamos nisso. Diante de tudo que está acontecendo, é praticamente zero a probabilidade disso ser um acidente. E o que está acontecendo é um negócio de nível demoníaco, né? Isso aí não é uma bandidagem comum, né? O demônio não existe, né? Mas se ele existisse, ele estaria no comando dessa gente aí, né? É um negócio desse nível que está acontecendo. A gente já trabalhou com lixo, né? Mais de 20 anos. Então já estamos acostumados a lidar com esse tipo de coisa. Mas realmente o negócio ultrapassou tudo que se podia imaginar. Né? O negócio foi longe demais. Né? Isso tem que acabar.